Dona de uma das filmografias mais distintas do cinema norte-americano contemporâneo, a diretora Kelly Reichardt combina narrativas simples do cotidiano com um estilo cinematográfico único. A gente aproveita o lançamento do novo trabalho da diretora para falar um pouco sobre The Mastermind. Escrito e dirigido pela própria Reichardt, o filme conta a história do James, que é interpretado aí pelo brilhante Josh O'Connor, que é um carpinteiro que está pensando em realizar uma espécie de roubo em uma galeria de arte da cidade natal dele, mas quando essa investida dá errado, ele precisa repensar a própria vida e os rumos que ele vai ter que tomar dali em diante. Os filmes da Kelly Reichardt, eles são conhecidos por serem filmes que trabalham dentro daquilo que a gente poderia chamar de um cinema mínimo, né? Ou seja, de um cinema que trabalha com algumas especificidades, como, por exemplo, o uso de narrativas muito simples, mas que não necessariamente seriam narrativas simplistas. Falam sobre a questão do homem comum, né, do cidadão norte-americano, né, que às vezes fica vagando por diversos estados do país, por exemplo, fala sobre múltiplos personagens, né, que não são grandes heróis ou grandes figuras da história dos Estados Unidos, mas são tão somente pessoas anônimas, né, pessoas que a gente poderia encontrar na rua, no supermercado, ou seja, pessoas que a gente teria contato dentro de uma narrativa do cotidiano. O cinema da diretora, portanto, vai lidar com pelo menos essa estrutura. Um cinema que é mínimo em relação às micronarrativas que ele vai contar. Por exemplo, vai falar sobre a questão da relação entre uma garota e uma cachorrinha em uma determinada cidade, ou sobre determinada trajetória que um grupo de pessoas precisa fazer através do oeste americano. Neste novo filme, a diretora vai falar especificamente sobre esses cidadãos comuns que realizam algum tipo de contravenção, né? Ou seja, esses personagens outsiders que vão realizar alguma ação que não estaria dentro dos limites legais da sociedade contemporânea. Ela já tinha trabalhado esses determinados aspectos no seu primeiro filme, no River of Grass, e no First Call, que foi um filme dela de 2019. Mas em The Mastermind, é importante a gente ter em mente que ela não vai simplesmente fazer um filme de assalto, né? Ou seja, um heist movie clássico como a gente conhece. Existe a questão do roubo que o personagem vai realizar, mas a narrativa ela não está definida só por isso. É tanto que o filme ele parece ser dividido em duas partes, ou seja, ele parece ter duas atmosferas, apesar de não ser uma obra capitular. Eu gosto muito de pensar esse novo trabalho dela como sendo um filme de atenção. Atenção porque a gente precisa estar atento a determinados detalhes ou pistas que a diretora, a partir da narrativa que ela propõe, vai jogando para o espectador. E esse é um elemento importante porque dentro dessa narrativa nem tudo está dado, né? O espectador precisa ter muita atenção a pequenos detalhes que os personagens ou a própria atmosfera que os eventos no filme têm vão dar a ver. O personagem do James, ele não quer realizar um roubo a uma galeria de arte simplesmente por mero capricho ou porque ele precisa juntar determinada quantia. Não há uma espécie de determinação óbvia ou banal para aquilo que ele quer fazer, mas uma intenção que fala muito de uma questão subjetiva que o personagem vai colocar ali em cena. Dentro dessa característica da atenção, o filme apresenta para a gente também um outro traço muito específico, que é uma certa característica implícita no modo como os eventos acontecem e na forma como os personagens reagem a determinadas ações. Por exemplo, em algumas cenas, em várias cenas, na verdade, a gente não vê essas figuras brigando entre si ou discutindo declaradamente. E mesmo quando isso acontece, a gente entende que a discussão ela nunca assume um tom elevado, né? No máximo, existe um momento em que um personagem arremessa um objeto no outro, mas mesmo quando isso acontece, a gente não consegue ver
o personagem que foi atingido em cena. Ou seja, existe uma espécie de elipse que a diretora decide aplicar na forma como ela vai construir a cena, que impede que a gente veja isso, né? Tamanho é o controle e a objetividade com que ela trabalha essa determinada característica dentro do seu filme. Mas aí você deve estar se perguntando, então esse filme é aquele tipo de cinema paradão, como o pessoal costuma dizer? Eu acho que necessariamente não. Ele é um filme que ele tem um determinado ritmo mais lento, mas a narrativa ela chega a ser, em alguns pontos, até engraçada. Acho que esse é o filme que tem mais perspectivas cômicas que a Reika já fez, o que é muito bom, porque mostra pra gente que a diretora, mesmo seguindo um determinado estilo e uma forma de apresentar o cinema dela, ela consegue criar e elaborar variações dentro do seu próprio fazer cinematográfico. Bom, gente, essas foram algumas considerações sobre o The Mastermind. O filme está sendo exibido dentro do streaming da MUBI. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com algum amigo que também curte cinema independente ou cinema mundial de forma geral e deixa o seu like também para poder estar contribuindo e dando aquela força para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!